Bom, pessoal, a gente vai apresentar sobre monitoramento climático usando RabbitMQ. É um caso de uso por Denis, Israel, João Guilherme, eu, Rafael, Sandro e o Vinícius. Bom, nesse caso de uso, a gente fez uma aplicação mais voltada para um protótipo, mais pensando num cenário de uso real, através de sensores e do RabbitMQ como um orquestrador da solução. Os tópicos da apresentação, a gente vai ter primeiramente a descrição do problema, abordar como surgiu esse problema, né, qual é a ideia, a descrição da solução proposta, o que a gente está propondo para solucionar esse problema, as ferramentas que foram utilizadas no desenvolvimento, né, para a gente ter conhecimento para poder reaproveitar em outros projetos, inclusive, a modelagem proposta para o banco de dados, como os dados foram armazenados no nosso banco, a arquitetura do projeto, né, como ele foi concebido, diagrama de fluxo, ML. Então a gente vai passar por tudo isso. Na última parte a gente tem a aplicação de fato, né, uma apresentação de como ela funciona, mostrando as telas e tudo mais, e os resultados. E por fim a conclusão, né, do que a gente tirou desse trabalho e como ele agregou para a gente. Bom, entrando agora na descrição do problema, como a nossa solução é voltada para o monitoramento climático, a gente tem diversos sensores. No caso, a gente utilizou 3 sensores na nossa solução. E na verdade esses sensores são simulações de sensores, né? A gente não tem um sensor de fato, a gente não adquiriu, né, por questão financeira, mas a gente poderia ter um sensor que capta, por exemplo, a temperatura do ambiente e passa por um Arduino e a gente recebe essa informação no servidor. Entretanto, para simplificar, né, e reduzir custo, a gente simplesmente criou processors, né, no caso ferramentas para simular, gerar esses dados aleatórios para propor como se fosse um ambiente real. Qual que é o problema de monitoramento, né? A gente tem uma quantidade massiva de informação. Se você pensar que um sensor de temperatura, a cada 1 segundo ele pode estar gerando um log, isso acaba sendo uma quantidade muito grande de dados gerados num único dia, né? É lógico, depende da sua aplicação. Por exemplo, pode ser interessante para mim monitorar a cada 10 minutos, mas se for alguma coisa mais crítica, onde a variação de, sei lá, 5 graus pode significar a perda de um componente, ou então a variação do oxigênio ali pode significar a perca de uma vida, né? Pensando até num leito de hospital, é interessante que a gente tenha um espaço de tempo menor para ter maior assertividade no monitoramento, né? Através dos logs. A gente também pode ter uma grande perda de dados. Esses dados podem se perder no meio do caminho, né, durante as comunicações entre as interfaces, ou até mesmo virem inválidos do sensor, né, caso tenha alguma falha, algum problema recorrente. Então, tem algumas métricas para tratar essas falhas, né, não necessariamente você vai conseguir resolver uma falha, mas você consegue alertar algum responsável ou alguma entidade para que aquele sensor seja corrigido o mais rápido possível, ou até mesmo substituir por outro, né, se tivesse um backup, por exemplo. E lentidão, atraso nas previsões climáticas, né. No caso, quanto mais dados a gente tem, ainda mais no ambiente climático, mais a gente consegue prever as coisas antecipadamente, né. Lógico, depende do modelo, enfim, não entro muito na questão, mas é coerente que quanto maior a quantidade de dados, maior assertividade a gente pode ter. Qual que é a motivação, né? Igual eu disse, a gente teria na base aqui, isso aqui seria uma forma geral de solucionar um problema de IoT, né? A gente teria aqui na base os sensores, e aí a gente pode ter um sensor de temperatura, oxigênio, umidade, gás carbônico, enfim, qualquer tipo de sensor que você possa imaginar. Poderia ser no solo, né, inclusive, mas pensando aqui no nosso contexto, a gente está pensando mais no ambiente climático. A coleta de dados ela é feita, né, através da comunicação direta com esse sensor. A gente não vai plugar o sensor no nosso computador, né, nem no servidor. A gente vai ter um Arduino, um Raspberry, alguma coisa que vai fazer essa interface de comunicação com o sensor, né, vai interpretar os dados e aí sim ele vai fazer uma comunicação remota com algum servidor. Essa comunicação pode ser wireless, com fio, enfim, alguma coisa, vai ter uma interface ali no meio do caminho que vai fazer com que essa comunicação seja possível. No nosso caso, né, a comunicação é feita via MQP, né, que a gente está usando o RabbitMQ, mas isso a gente vai ver mais à frente. E aí, após essa comunicação, né, a gente enviou para o servidor, está com os dados lá, a gente vai ter dados heterogêneos de múltiplas fontes, né? Então a gente vai ter um dado que é temperatura, outro dado é oxigênio, outro dado é umidade, outro dado é não sei o que. Então, tipo, você acaba tendo muita quantidade de dados de diferentes fontes e como organizar esses dados, né? Como você extrair alguma informação.
por fim, a gente tem produtos que resolvem problemas, né? No caso, a gente teria que consolidar esses dados, fazer alguma coisa com ele, alguma transformação, né, para gerar um conhecimento acerca deles. Porque dado por dado não serve de nada, né? A gente precisa ter dados sobre os dados para gerar informação e, consequentemente, gerar conhecimento. Então aqui eu peguei essa imagem da Azure. Ele é basicamente parece que eles fornecem um dashboard, né, para você fazer monitoramento IoT. Então essa seria a ideia dessa aplicação, né? Você ter uma dashboard que permitiria você controlar os sensores, né, que eles chamam de devices, e aí você pode ver que aqui ele tem critical, né, sensor que bricou ali, não está funcionando, warning, são os avisos, o sensor aqui está gerando log estranho, né, era para gerar um a cada 10 segundos, ele está gerando a cada minuto, tem alguma coisa errada. Enfim, e aí isso seria uma solução, né, você teria controle sobre seus sensores, teria esses dados chegando aqui, poderia fazer análise dos dados, enfim, estatística, e aí vai da criatividade e da necessidade de cada negócio. Boa noite a todos, vou apresentar agora para vocês a parte da solução do problema, né, que desenvolvemos nesse trabalho. A partir dos tópicos apresentados, né, na problemática, a gente sabe que os atores envolvidos nesse cenário são os sensores, o broker e o consumer, né. Então, esse consumer vai ter um banco de dados. A gente sabe aqui que os sensores vão produzir dados atmosféricos, meteorológicos, que vão alimentar, né, um banco de dados. Para esses dados chegarem, né, no banco de dados, você precisa passar primeiro por um broker, que a gente vai utilizar o RabbitMQ. Ele vai ter lá informações para passar pelo Exchange, que vão para filas, e aí sim os consumidores vão poder obter esses dados. E esses dados eles vão ser consumidos, depois vão ser consolidados para serem persistidos no MongoDB, né? E a gente optou por uma solução em nuvem, por isso que a gente está utilizando o Mongo Atlas. É por isso que ele oferece esse tipo de serviço. Só que para poder dar um maior isolamento, né, nesses componentes, né, nesses serviços, a gente utilizou uma solução de virtualização, utilizando a arquitetura Docker, a qual basicamente ela funciona tendo um cliente, o qual esse cliente ele vai poder gerenciar um host, né, que vai ficar na máquina local, então uma máquina remota. E esse host ele vai poder obter dados de um registry que fique na nuvem. E, por exemplo, esse registry, aí dentro desse host vão ter o Docker Daemon, que vai fazer todo tipo de computação pesada, né? Vai poder gerenciar todos os tipos de processamento, né? E traduzir isso para a linguagem de máquina, né? Vai fazer essa ponte entre a máquina e as aplicações. E aqui a gente tem os containers, que eles vão ter todas as saídas, né? Toda a estrutura para os serviços envolvidos. As imagens, as quais vão ser a referência, né? Que o Docker Daemon vai utilizar para poder abstrair esses producers dentro desse host. E nesse host aqui que a gente vai fazer toda a lógica que vai ser explicada mais para frente, né, no Docker Composer, qual a gente vai poder configurar as networkings, qual serviço depende de qual. Por exemplo, o broker para o producer, para ele ser levantado, ele precisa que o broker seja levantado primeiro. Então tudo isso aqui é feito no host. Então, qual que é a dependência entre o registro e o host? Por exemplo, a gente tem um broker que utiliza uma imagem do RabbitMQ. Ele vai pegar lá no registro, baixar, né, a versão oficial e vai utilizar aqui. Então, os producers consumidores utilizam o Node.js, ele precisa de um Ubuntu, né, um sistema operacional Linux para rodar. Então, eles vão pegar, o Docker vai pegar essa imagem, né, vai abstrair ela para os producers poderem executar. Bom, agora eu vou estar falando aí para vocês a respeito das ferramentas que a gente utilizou para conseguir montar esse sistema. O RabbitMQ, nosso message broker utilizado, é um dos mais famosos aí, então foi uma boa escolha pra gente. O Docker a gente utilizou para estar fazendo um orquestramento dos containers de cada uma das aplicações que a gente tem. Então a gente tem vários producers, e cada um desses producers eles estão em diferentes containers do Docker. O Node.js foi utilizado como ambiente de execução do JavaScript. Isso permite que a gente utilize também junto com ele algumas outras bibliotecas e faz com que a gente tenha um desenvolvimento bem completo e um pouco mais simplificado. O Git é famosíssimo aí, obviamente, né, para fazer o gerenciamento de versão do nosso código. E também a gente disponibiliza isso no GitHub depois, as pessoas podem ter acesso também.
Bom, como eu havia dito, a gente usou algumas bibliotecas auxiliares ao Node.js. Como eu vou dizer mais para frente aí, a gente está utilizando o MongoDB e, bom, já que a gente está utilizando o MongoDB, uma boa coisa aí é utilizar o Mongoose, que é uma biblioteca voltada para a gente conseguir fazer uma interação melhor com os modelos e com o banco de dados em si, né, com o MongoDB. O AMQP-lib, ele tem todos os recursos necessários para a gente fazer uma comunicação AMQP entre clientes. O Winston, ele é uma biblioteca que permite que a gente consiga fazer um logger para a nossa aplicação, e ele suporta vários tipos de transportes, ou seja, vários dispositivos para a gente estar armazenando esses logs. O config é uma biblioteca que permite que a gente crie uma hierarquia das configurações da nossa aplicação, então permite que a gente configure dev, staging, produção, e é basicamente para isso. O Luxon é recurso para configuração de data e hora do JavaScript, então trabalhar com type date no JavaScript às vezes se torna um problema, e para deixar isso da maneira mais padronizada e facilitada também para a gente, o Luxon foi uma boa escolha. O NodeMailer a gente utiliza basicamente para fazer todas as configurações e utilizar todos os recursos de envio de e-mail. Ele permite que a gente faça configuração com SMTP e tudo mais. É uma biblioteca bem completa. Como eu havia dito, a gente está utilizando o MongoDB, basicamente porque ele tem um ótimo desempenho quando a gente está trabalhando com uma quantidade grande de dados, que é o nosso caso. E, bom, ele permite que a gente faça escalonamento horizontal, utilizando esse sharding aí. E, como eu falei, com o Mongoose, usar essas duas ferramentas juntas, né, permite que a gente consiga fazer as coisas de forma mais ágil e simplificada. Na esquerda, eu deixei a modelagem do que a gente está trabalhando no nosso banco de dados, atmospheric com 2 documentos dentro, e os tipos dos documentos basicamente são esses dados que a gente está, com esses dados que a gente está trabalhando. As ferramentas que a gente utiliza são basicamente essas. A modelagem do banco, então o banco que utilizamos é o MongoDB. Ele possui 4 características interessantes, sendo elas a escalonamento horizontal utilizando esse procedimento sharding. Esse procedimento ele é executado quando o disco se aproxima do seu limite. Uma vez o disco aproximando esse limite, esse dado é dividido entre outras máquinas virtuais, aumentando o seu rendimento e a sua capacidade de armazenamento. Além de possuir um bom desempenho para manipulação de grande quantidade de dados, possui esquema livres e consultas simplificadas. Os dados que estamos armazenando são dados atmosféricos, né, sendo representados aqui nessa modelagem. Oxigênio, umidade, temperatura e a data de quando o sensor fez essa captura de dados. Na arquitetura do projeto, a equipe imaginando em um cenário real, onde teria uma interface e interação com usuários, estamos representando através de diagrama de caso de uso 2 usuários, o técnico sendo aquele responsável pela manutenção e o controle dos diversos sensores que são utilizados. Ele vai estudar os dados climáticos e receber algumas visualizações de notificação. E o administrador responsável para analisar os resultados que foram obtidos pelos sensores, né? Visualizar esses relatórios e visualizar algumas notificações. No sistema, será possível, né, a notificação de falhas, que serão mostradas em outros diagramas. Vai receber os dados do sensor, esses dados são consolidados e persistidos no banco. Uma vez persistidos no banco, são notificados em relatórios diários. Esses relatórios serão utilizados pelos administradores futuramente. No diagrama de atividades, podemos ver o fluxo das atividades que serão executadas dentro do sistema. No nosso sistema, estamos trabalhando com 3 producers, mas poderiam ter vários. Então, cada producer é representado por um sensor, sendo um sensor responsável pela umidade, temperatura e oxigênio. Esses sensores despacham essas mensagens para o nosso broker, que é o RabbitMQ, mas antes disso é feita uma verificação, né, desses dados. Caso esses dados sejam inválidos, são publicados em uma fila no nosso broker de dados inválidos, despachando um e-mail para o nosso usuário, que no caso seja o nosso técnico, utilizando a biblioteca no Gmail. Quando os dados são íntegros, são publicados numa fila de dados válidos, onde o nosso consumer realiza essa consolidação desses dados e realiza a publicação desses dados no banco. Já no diagrama BPMN, a gente está representando o fluxo dessas mensagens. Então, uma vez quando esses dados, né, essas mensagens, é recebida através do nosso sensor
coleta essas informações de dados atmosféricos, utilizando o protocolo MQP, envia. Uma vez recebendo esses dados, a gente faz essa verificação se esses dados estão íntegros ou não. Quando eles não estão íntegros, a gente salva em uma fila de dados inválidos, onde enviamos um alerta para o técnico, que é o responsável, né? Através de um e-mail, utilizando o protocolo SMTP. Quando esses dados são íntegros, então eles estão prontos para ser publicados nas filas. Então, trabalhamos com 3 filas distintas, então uma fila de temperatura, de oxigênio e umidade. Em tempos, o nosso consumer consolida essas informações, publicando essas informações no banco e enviando uma notificação para a estação. E logo depois, a gente envia um e-mail para o setor administrativo com os relatórios, né? Com o relatório diário dos dados atmosféricos coletados durante esse dia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação mesmo, o desenvolvimento dela. Primeiro a gente vai falar um pouco da infraestrutura que a gente gerou, né, para simular um ambiente distribuído. Então a gente optou pelo uso de containers, né, pelo Docker. E qual é a ideia aqui? A gente fez 3 producers, então cada producer é um container, como se fosse uma máquina, e essa máquina a gente vai estabelecer uma conexão com o Revit, vai ficar enviando mensagem para ela o tempo todo. O Revit também é uma Docker aqui, no caso a gente está exportando 2 portas aqui, deixando elas públicas, né? Uma porta ela vai servir para conexão mesmo, que a gente vai estabelecer, e a outra porta a gente vai usar para um admin do sistema. E o consumer, que vai ser o nosso serviço que vai estabelecer uma conexão com o banco, consolidar os dados, ele também é um outro container. Então a gente está simulando aqui praticamente 5 máquinas, né? E 4 conectando com o Revit simultaneamente. Agora que eu vou rodar o comando aqui, nós iniciando as máquinas. Para isso a gente usa o Docker Compose. Up, traço build, a gente constrói as imagens. Aí o processo é um pouquinho demorado, porque ele vai subir cada um desses serviços. E todos eles têm uma ordem lógica. Então a gente vai primeiro subir o serviço do Revit, aqui. Na sequência o consumer e os producers, para que assim haja uma sequência lógica. Porque se o Revit startar antes dos producers e do consumer, é capaz de quebrar o sistema. Então a gente fez uma tratativa para isso poder funcionar e fluir normalmente. É um pouquinho demorado o processo aqui, então a gente vai dar continuidade. Falando sobre os producers. Beleza. Só continuando, falar mais um pouquinho da infra, né? Bem, a gente optou por utilizar 2 tipos de exchange, né? Procuramos abranger o máximo possível, são elas os tipos Direct e Fanout. A Direct vai ser as filas que esses serviços, né, vão estar sendo direcionados numa situação normal. A Fanout é uma tratativa, é uma situação inesperada, que é onde os dados eles seriam não íntegros. Mais pra frente a gente vai abordar mais sobre isso. E sobre o protocolo, a gente aborda 2 tipos de protocolo. MQP, obviamente, por conta do RabbitMQ, todos os serviços comunicam por meio do protocolo MQP. E nós temos outro protocolo também, que é o SMTP, no envio de e-mails. Beleza. Agora falando um pouquinho da estrutura básica do sistema, né, a organização de pastas que a gente fez aqui. O nosso repositório é um repositório que contém todos os serviços. Então a gente tem 3 producers e um consumer. Dentro do producer, a gente vai encontrar algumas coisas lá dentro. O Docker, que vai ser a configuração do sistema, que é do container que a gente está utilizando. O config configurações básicas, tanto de log quanto da fila que a gente vai usar, e algumas configurações do Revit. E na pasta SRC, que é o core do programa, né, onde a gente realmente realiza, onde a gente programou de verdade, né? O producer é o nosso controller, é aí que as coisas criam vida, né? Então a gente tem ali um getRandom, porque a nossa aplicação ela é baseada no envio de valores através de sensores. Mas a gente não comprou vários sensores e fez realmente isso, né? Então a gente está simulando esses dados através de dados randômicos. Então a gente gera uma mensagem, fala o tipo dela, né? Estou falando que é do tipo de temperatura, joga um número randômico e um time, que vai ser quando foi enviado, né? Por isso que é o new date. Então a gente está gerando esses dados randômicos e enviando para a fila, e depois a gente entra mais em detalhes de como isso foi introduzido, né? E na pasta Service agora, a gente colocou os serviços que a gente está utilizando, né? No caso, um logger, onde a gente vai fazer o log do sistema, né? Um mailer, que vai ser o cara que vai enviar os e-mails,
caso tiver algum erro, né, a gente está gerando um alerta. E Exatamente, tanto que, complementando só aqui, que acontece no protocolo SMTP, por meio do envio de e-mails, usando inclusive uma ferramenta externa. isso, Pode dar continuidade. isso, quando a gente falou de e-mail, que a gente utilizou o SMTP, era nesse caso, né, quando a gente tinha uma falha no envio, então a gente gera um alerta através de e-mail. E por último, o arquivo RabbitMQ, que é onde a gente está estabelecendo funções que vão ser responsáveis por conectar no Rabbit, fazer o bind da queue. E aqui também acontece, né, a verificação de integridade dos dados. É uma maneira que a gente achou de simular. Então, o que acontece falando por alto, nós temos, né, um conjunto de código responsável por enviar essa mensagem para uma... Então, eles têm dentro de todo o processo de criar uma exchange. Aí que nós temos aqui, ó, aquilo que eu havia falado, de dois tipos de exchange, uma fanout e outra direct. E aqui, né, nós temos a verificação de integridade dos dados. Lembrando que o Rabbit não faz isso, apesar de estar aqui dentro do arquivo, né, mas a gente resolveu integrar só para simplificar. Só que a questão de integridade fica sempre por conta do producer ou do consumer, nunca do Rabbit, ele não faz esse papel. Então ele só apenas repassa as informações. Aí aqui, então, no meu caso, o producer está verificando a integridade das informações, não é uma verificação simples. Só verificando se o tipo da mensagem, se em determinado tipo da mensagem ele tem determinada propriedade. É uma verificação que a gente fez só para poder criar, né, uma situação. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui uma situação onde a integridade da fila não é mantida. E se a integridade da fila não for mantida, é mandado para uma fila específica, chamada invalid data. Agora, se for mantida, ela vai para a exchange na qual foi pré-definida que ela fosse. No outro conjunto de código ali, a gente tem a questão do subscribe queue. O que acontece? Quando uma mensagem é enviada para a fila, ela pode cair aqui, né, nesse caso de uma invalid data, onde não passou na verificação de integridade. E nesse caso, as mensagens elas são armazenadas em uma fila. E essa fila não vai ficar só jogada lá, ela precisa informar os técnicos para verificar aquela mensagem, né, numa situação mundial seria esse, onde os técnicos vão ser notificados. E aqui que acontece esse processo, né, olha lá, indo aqui, né, pro serviço principal, né, o usuário ele vai mandar uma mensagem normal, aí vai cair naquela questão da verificação de integridade. Depois disso, de tempos em tempos, o usuário o sistema, né, vai verificar se tem mensagem na fila, né, na invalid data, dizendo que tem algum dado com integridade corrompido, e se tiver, ele vai disparar um e-mail para esse técnico responsável, né? Essa configuração de e-mail foi definida aqui nesse arquivo. E é isso a respeito do producer. Tem algo a complementar? Eu sei que a gente tem 3 producers e todos esses producers eles seguem a mesma estrutura. Apesar deles gerarem dados exatamente. diferentes, eles possuem o mesmo tipo de estruturas a fim de replicar mesmo o ambiente ali, né? Nada em específico. Sim, como não temos máquinas físicas à nossa disposição, né, esse aqui foi o meio menos custoso, né, e mais fácil de ser simulado. Bem, dando sequência aqui, eu vou mostrar rápido para vocês, né, essa aqui é a quantidade de informações passando, então nós temos aqui informações do oxigênio, da umidade, da temperatura, tudo isso aqui sem milissegundos está passando essas informações, né, elas estão sendo mandadas por Rabbit. E aqui agora indo para o consumer ele é um pouquinho mais complexo, a gente temos, né, uma conexão com o banco externo, a configuração dela fica aqui em adicional, né, então além da configuração do próprio Rabbit com a sua porta e a questão do consumir as suas filas, nós temos a configuração do banco. Essa configuração vai ser chamada em outros lugares, e para isso, para a gente conectar com esse banco com o MongoDB, nós precisamos definir um model. A gente consegue fazer isso com a ajuda do Mongoose, essa libzinha que ela permite que a gente monte um esquema no JavaScript. E aqui tem a estrutura dela, a gente vai ter um oxigênio, uma umidade, uma temperatura e uma data em cada collection que foi inserida. Collection é o equivalente a tabelas num banco de dados relacional. Lembrando que o MongoDB é um banco não relacional. E isso tudo salvo na collection chamada Atmospherics. Aqui a gente define uma conexão, e no controle é onde a gente insere, né, esses dados no banco. Isso aqui são duas pastinhas responsáveis pelo serviço do MongoDB. Agora aqui é o arquivo principal do consumer. Aqui nós temos a conexão com o próprio banco de dados. Como eu havia falado, o Mongoose ele faz esse intermédio. Ele permite que a gente trabalhe com o JavaScript trabalhe pelo JavaScript no banco, conectando com o banco e fazendo muitos outros serviços. Aqui nós temos um exemplo, né, uma conexão bem sucedida, caso assim for. E nós temos também aqui embaixo uma outra função, principal responsável por se conectar com o Rabbit. Aqui a gente vai ter os serviços de iniciar o consumo das 3 filas que existem. E nós também temos um outro bloco responsável por, a cada intervalo de tempo, né, a cada 10 segundos que nós definimos aqui, a gente vai coletar, vai pegar, né, todos esses dados obtidos das filas, vamos
fazer uma média deles, de todos desses três dados, e da data em que isso foi feito. Nós vamos salvar isso num objeto, e essas métricas, logo em seguida nós vamos limpar elas para que possa receber mais informações provenientes das filas. E no final das contas aqui, né, feito essa consolidação dos dados, aqui, a gente vai salvar essas informações no banco de dados gerenciado em nuvem. E nós também temos um outro adicional aqui, né, que logo que for feito isso, nós vamos mandar notificação por e-mail para o técnico, né, informando que vai mandar essa informação para a administração, informando que foi bem sucedida a inserção no banco. Falando pro alto é isso aqui do Consumer. Nós temos também os serviços aqui, né, que foram mencionados. Bem semelhante ao dos Producers, mas aqui a diferença é que nós temos o Subscribe. Diferente dos Producers, o Consumer aqui ele é apenas um Consumer. Ele não tem que fazer aquela gestão adicional que o Producer tem que fazer ao verificar as filas. Todas essas mensagens elas são enviadas e no caso dos Producers, se a mensagem ela tiver integridade corrompida, é mandado um e-mail para um técnico. Agora, se for o caso aqui do Consumer, é enviado um e-mail. Eu havia comentado essa linha aqui porque o serviço que a gente está usando é esse site aqui. O Mailtrap, ele permite que ele possibilita, né, que a gente utilize esse serviço, tanto o SMTP como o POP3, só que a gente optou por usar o SMTP. E ele tem uma caixa de entrada aqui, um endereço de e-mail, e todas as credenciais elas são fornecidas para a gente, então não tem nada de spam aqui. Eu tenho que definir as credenciais para poder funcionar. E aqui agora, se a gente salvar, aqui no Mongo está muito rápido, mas em algum momento que ele vai enviar um e-mail e né, informando, né, para a gente que a informação ela foi salva. Bem, como eu havia dito, aqui nós recebemos a cada 10 segundos, conforme havíamos programado, é inserido no banco e é exibido aqui, e chega para a gente esse e-mail, né, que seria, no caso, chegaria para a central, os dados já consolidados, com as médias todas feitas e calculadas. Aqui é o serviço que a gente está usando, que é o MongoDB, ela permite a gente observar todas as informações, a quantidade de operações por segundo, e é escalável, né, ele tem um cluster, e tem os seus replica set, que são nada mais do que cópias dele, então se uma ali vier a cair, ele sempre vai ter a garantia de que as outras vão estar funcionando. E aqui vamos demonstrar o que a gente fez, né, que é uma collection que foi inserida, e aqui ela vai armazenar todas as informações. Nós já temos um total de 1.591 documentos, né, que são os dados já consolidados, e aqui ele começa do mais antigo para o mais recente, mas todos eles são salvos aqui também. E a performance disso aqui é muito boa, então ele insere vários e vários dados sem nem mesmo chegar a oscilar. Aqui a gente tem o monitor do Revit. O admin a gente já tinha visto, mas eu tinha visto de maneira bem simples. Aqui nós podemos ver as 4 conexões que foram estabelecidas, né, que são os 3 producers e um consumer. Os canais são os 3 canais gerados aqui, né, que estão rodando, que são aqueles canais com as filas. E nós temos aqui as filas também. Então nós temos a fila de umidade, de oxigênio e temperatura. A invalidade está idle, né, está aguardando, que não tem mensagem chegando nela. E as exchanges, nós temos aqui as 2 exchanges que mencionamos. A Metrics, que vai armazenar vai conter aquelas 3 filas, a de umidade, a de temperatura e a de oxigênio. E a invalidade vai conter, um fanout, né, uma exchange fanout, vai conter somente a fila invalidata. Falando para o alto é bem isso. Nós temos a questão dos ECs, né, que são confirmados manualmente. Nós não estamos só aceitando os ECs, nós estamos confirmando que foram recebidos. O que temos para falar aqui a respeito do admin é isso. Então ele permite que a gente gerencie bastante, atualiza a cada 5 segundos. Então isso bate no tempo de atualização lá. Então acaba que não é visível, mas você consegue ver aqui que são publicadas e aquelas que são consumidas, isso aqui é possível ver. A média que tem por segundo. Então, pessoal, agora a gente vai passar a bola pro nosso colega que vai concluir pra gente. E qualquer dúvida da aplicação, vocês podem falar com a gente depois no final, tá? Beleza? Beleza, então, apenas recapitulando aqui, né? A gente apresentou como uma solução para conseguir gerenciar, né, esses dados meteorológicos. E a gente utilizou o RabbitMQ como orquestrador, né, desses consumidores, produtores e serviços em questão que vão realmente gerenciar. E a partir
que foi implementado aqui, é possível você levantar alguma outra aplicação com dashboard, consumindo os dados do MongoDB, né, os dados persistidos, ou então você pode utilizar realmente sensores reais dos producers, né, que geramos aqui apenas como teste. Dá também para você fazer balanceamento, né, com melhoria, enviar eles para servidores reais, né, cada container um servidor, ou mesmo uma máquina, mas iniciar os containers. Então é um projeto que pode ser expandível muito facilmente, e a arquitetura que foi proposta, ela permite, né, já que ela tem cada serviço com uma responsabilidade única, né. Então é isso. Quero agradecer aí a atenção de vocês, e se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar.